Eu recebi uma pergunta lá no Instagram, já respondi, quero compartilhar aqui com você. Gostaria bastante de ler o nome de quem me perguntou, mas eu tô gravando vídeo com o próprio celular, então não vai rolar. Mas ó, editor, põe na tela aí pra gente. Aí, valeu. Bom, o fato é o seguinte, eu não acho que os robôs de investimentos podem roubar os nossos trabalhos, pelo contrário, eu acho que os robôs de investimentos eles podem tirar das nossas costas algo que a gente não é capaz de fazer, então eles vêm para somar. Respondi isso lá no Instagram, mas eu quero que você fique comigo aqui nos próximos minutos, porque eu tenho uma reflexão um pouco maior sobre isso e eu gostaria de verdade, assim, muito de ouvir a sua opinião a respeito disso. Eu penso que a tecnologia ela vem para nos libertar. Eu vou te explicar aonde eu estou querendo chegar, tá? Primeiro, vamos primeiro falar sobre os robôs de investimentos, sobre a capacidade que a tecnologia tem de fazer coisas que nós não temos e nós precisamos reconhecer isso, mas também dizer o seguinte, nós temos um papel fundamental que a tecnologia não é capaz de fazer e se a gente souber reconhecer isso, a gente vai ter a tecnologia como aliada e não como inimiga. Primeiro, o que a tecnologia é capaz de fazer? O que os robôs de investimento são capazes de fazer? Os robôs são capazes de tomar decisões com muito mais assertividade do que nós. Porque a capacidade de processamento de informação é infinitamente maior do que a gente, que a nossa. E também porque os robôs não têm nenhum tipo de viés na tomada de decisão, não tem nenhum tipo de tendência emocional. Para o robô, se ele estiver tradando R$1.000 ou estiver tradando 100 milhões, não faz diferença nenhuma, porque ele foi programado para fazer aquilo dada uma determinada condição. Agora nós, é absurdamente diferente. Então, e aí se você que está aqui comigo nesse canal, eventualmente já estudou um dos nossos cursos, talvez você já tenha passado lá pelas finanças comportamentais. E aí você já viu, por exemplo, que nós somos induzidos pelos nossos vieses comportamentais que vão nos influenciar na hora de tomar decisão. E quando nós somos profissionais de mercado financeiro, na hora de falar de grana, da grana do nosso cliente, a gente consegue ter uma visão. Mas, na hora de falar da nossa própria grana, a gente vai ter um monte de viés, a gente vai ter um monte de comportamento que por mais especialista, que por mais conhecedor de mercado que a gente seja, a gente não está livre de ter isso. E um robô, ele está livre disso, porque o robô é analítico, é análise pura, ponto. Então, a gente precisa reconhecer isso, tá? O robô é programado para fazer isso, em uma dada condição ele vai lá e faz e fim de papo. Então, esta é uma qualidade que a tecnologia traz para o nosso mercado e que ela é infinitamente maior do que a nossa capacidade de fazer isso. Por outro lado, nós que somos profissionais de mercado, a gente tem de saber o seguinte, na outra ponta, o cliente, o investidor, ele precisa de alguém para confiar, de alguém para se relacionar. E este alguém que vai se relacionar com o cliente vai ser o consultor dele, vai ser o assessor dele, alguém que ele confia. Sabe por quê? Porque do lado de lá, este cliente, ele tem os seus vieses, as suas incertezas, as suas inseguranças. E por mais que em algum momento esse cliente estudou sobre mercado, estudou sobre finanças, em algum momento ele vai precisar conversar com alguém, porque ele vai ter dúvida, ele vai precisar falar sobre algumas decisões que ele precisa tomar. E o robô não faz isso. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, se você é profissional de mercado financeiro, se você está se preparando para ser, não precisa se preocupar com o robô, porque ele vai tirar o seu emprego, porque não vai, tá? A menos que você está aí estudando para ser um profissional operacional. Aí, sinto muito, mas você está estudando errado, tá bom? Então, o que você precisa desenvolver para ser um bom profissional é desenvolver a sua capacidade de comunicação, desenvolver a sua inteligência emocional, desenvolver a sua capacidade de agregar valor para a tomada de decisão do seu cliente e, se precisar usar a tecnologia para uma tomada de decisão analítica, tá tudo bem. A tecnologia está aí para isso. Vamos utilizar, beleza? A resposta que eu dei para esse aluno que me perguntou lá no Insta, e eu deixei lá nos destaques, se você quiser ver, tá lá, foi mais ou menos assim. Falei, olha, a medicina trouxe a robótica para dentro dessa ciência há muito mais tempo.
Hoje, um médico que estiver na Europa, se quiser fazer uma operação aqui no Brasil, via distância, ele faz. E você acha que o médico que utiliza da robótica, ele ganha mais ou ele ganha menos? Ele ganha mais, ou seja, este profissional que sabe utilizar a tecnologia, ele é melhor remunerado. Então você que está aqui me assistindo, começa a entender a tecnologia. Então, tem profissional de mercado financeiro hoje que as ferramentas básicas do mercado ele não sabe utilizar. E se é o teu caso, olha, começa a aprender, beleza? Então eu tô falando de ferramentas básicas. Então tem coisas do dia a dia do profissional do mercado financeiro que dá uma travada. Se você tá aqui, você precisa aprender esta parada. Não tô dizendo que você tem que ser um programador nível hard, não. Você é profissional de mercado financeiro, você não é programador. Mas você precisa entender como é que funciona a tecnologia. Não cabe mais em 2020 você não entender de tecnologia, beleza? Agora, a reflexão maior que eu quero ter a respeito disso, respondido esta pergunta e dizendo o seguinte: vamos ter a tecnologia como nossa aliada, ela vai tomar decisões que nós não somos capazes de tomar e nós vamos focar naquilo que nós somos bons, que é fazer relacionamento, que é nos comunicar com as pessoas, que é ganhar a confiança dos nossos clientes e dizer, olha, a decisão racional talvez eu tenha que demandar para um robô e tá tudo bem com isso. Mas ó, nesta parte aqui, ó, finanças comportamentais, de entender esse seu receio, vem comigo aqui porque eu sei do que é isso, tá bom? Agora a reflexão, vamos lá para a reflexão, segunda parte do vídeo. Por que eu acho que a tecnologia ela vem para nos libertar? Porque o ser humano, ele não nasceu para ficar fazendo coisas, digamos, repetitivas. O ser humano nasceu para foi feito, né, para se relacionar, para viver em sociedade. Por que a gente, tem um monte de gente que vive assim, um monte, que vive assim, ó. Vive durante a semana uma vida de bosta. Para falar um português bem claro, editor, por favor, coloca um pi aí quando eu falei palavra bosta. 2 vezes põe um pi. Mas enfim. Durante a semana o cara vive uma vida horrível. Aí, no final de semana ele tá feliz. Por que ele tá feliz? Porque ele vai se relacionar. Vai ver os amigos, os brother, vai ver as migas, vai ver os parentes, vai pro churras, vai tomar uma cerveja. É ali que ele se realiza. Por quê? Porque o ser humano existe para isso, para se relacionar. Aí, durante a semana, ele arruma um emprego, que é um emprego ruim para aquele momento. E aqui eu não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, e inclusive por isso eu vou me utilizar como caso. Talvez você não saiba, mas o meu primeiro emprego registrado foi como empacotador em uma grande rede de supermercado. Aos 15 anos eu fui registrado para trabalhar. Lembro até hoje, o meu primeiro salário era R$228 por mês, beleza? E lá, neste emprego, tinha bastante operadores e operadoras de caixa. E qual que é o trabalho do operador de caixa deste supermercado? A pessoa tá sentadinha lá, puf, senta, e ela fica assim, ó. O cliente coloca o produto na esteira e ela fica assim. É isso. Só isso. Só isso. Acontece que o ser humano não nasceu para fazer isso. E aí, é nesse tipo de emprego que existe um alto índice de pessoas que desenvolvem uma coisa chamada LER. Lesão por esforço repetitivo. Porque a pessoa durante muito tempo fica só assim, ó. Pega aqui, põe ali. Pega aqui, põe ali. Pega aqui, põe ali. E quando a gente desenvolve uma tecnologia que faz com que esta pessoa não precisa mais pega aqui, põe ali, pega aqui, põe ali, e esta pessoa está livre para fazer uma outra coisa que eu não sei o que é, e aí por isso que é importante você estar aqui se capacitando, você liberta essa pessoa para ela criar, para ela fazer alguma coisa, para ela se relacionar. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não quero com isso desmerecer a profissão de ninguém, até porque, como eu disse, eu já estive nessa condição, porque era o que cabia para mim naquele momento, tá? E aí eu fui evoluindo, fui estudando e passei. Se você vive assim,
Entenda, é uma fase que vai passar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quando o seu corpo começa a entregar esse tipo de doença, como essa LER, por exemplo, é o seu corpo falando assim, ei, amigão, tá ruim aqui, cara, não tá rolando ficar assim, ó. Não tá rolando. Vamos fazer outra coisa, porque eu não tô conseguindo mais ficar assim. Sabe o que eu queria? Eu queria estar, sei lá, me relacionando com pessoas, falando de coisas que eu gosto. Não sei, de repente eu queria estar estudando sobre o mercado financeiro, ou talvez eu queria estar, sei lá, gravando vídeo pra internet, sei lá. O que eu estou querendo dizer é que a tecnologia ela vem para fazer trabalhos que não é para o ser humano fazer. Só que, calma, antes de você sair por aí comentando, eu sei, entendo, compreendo que o nível de educação do nosso país é ruim e nem todo mundo tem acesso a um nível de educação adequado para acessar trabalhos não tão operacionais assim, tá? E justamente pelo nível de educação baixo é que muitas pessoas acabam vivendo um trabalho tão operacional, beleza? Agora, quando a gente traz isso para o mercado financeiro, e aí a gente tem que ser realista, quem trabalha no mercado financeiro não é aquela pessoa que não teve acesso à educação, que infelizmente no Brasil é a maior parte das pessoas. Então, se você hoje trabalha em um banco, por exemplo, e você é caixa de um banco, quer saber de uma coisa? Você é privilegiado, no sentido de que a maior parte dos brasileiros não chegou e não vai chegar aonde você chegou. No sentido de que a maior parte dos brasileiros, assim, esmagadora, não conseguiu sequer chegar perto de uma faculdade para ter o salário que você chegou. Se você pesquisar, a maior parte dos brasileiros ganha menos do que um salário mínimo. Então, se você hoje trabalha em um banco, que você é caixa, que é um cargo inicial de um banco, e tá tudo bem com relação a isso, porque eu já estive em um cargo inicial de um banco, o que eu quero dizer para você é o seguinte: você está em um momento da sua carreira que requer que você desenvolva habilidades para que você não fique refém de trabalhos operacionais e para que você não seja substituível por uma máquina. Para que a sua habilidade não seja uma habilidade substituível por uma máquina. Porque a máquina, ela só vai substituir trabalhos que uma máquina é capaz de fazer melhor do que um ser humano. Mas ela nunca será capaz de substituir aquilo que um ser humano é capaz de fazer melhor do que uma máquina. E o que um ser humano é capaz de fazer com uma máquina? Se relacionar com outro ser humano, conquistar a confiança de outro ser humano, entender as nuances de outro ser humano. E aí, para o nosso mercado, falar de investimento é entender as finanças comportamentais, é entender o que está por trás da decisão de investimento, por que o seu cliente está tomando essa decisão. Então, é exatamente por isso que na certificação tem as benditas das finanças comportamentais. É exatamente por isso que a gente precisa entender a análise do perfil do investidor. É exatamente por isso que a gente precisa fazer um suitability muito bem adequado. Então, o recado para finalizar esse vídeo é: sim, a tecnologia vem e ela vai avançar mais ainda, mas a tecnologia ela vai substituir aquele profissional que é substituível. E ser substituível significa dizer que a sua habilidade é uma habilidade exclusivamente operacional. E se você está aqui, neste momento, você tem acesso a muito mais informação do que a maioria das pessoas e, portanto, você precisa, a partir de agora, buscar se especializar para que a sua habilidade não seja uma habilidade substituível, tá bom?
Conta aqui para mim nos comentários o que você pensa a respeito disso. Deixa aqui, vamos debater esse assunto, porque é um assunto bastante interessante. Muita coisa vai acontecer a respeito da tecnologia. E, aliás, diga-se de passagem, a tecnologia é tão aliada nossa, mas tão aliada nossa, que existe um algoritmo por trás do YouTube que entregou este vídeo para você porque você precisava ver ele. Deixa aqui um comentário para a gente conversar, a gente se vê no próximo material. Um grande abraço e tchau, tchau.